Rapaz, agora é tier list dos desfalques, porque realmente a gente sente muito, né? Eu particularmente, óbvio, o Brasil aqui não tem um grande desfalque, eu já adianto, na minha opinião, mas eu acho que a Copa do Mundo que a gente espera tanto, são 4 anos, né? Nesse caso, como o Matheus sempre fala, são 4 anos e meio nessa edição, já que o Catar jogou, empurrou para o final do ano. E aí não ter grandes jogadores é triste, né? É triste para o entretenimento, para nós que somos amantes do futebol. A gente quer ver todo mundo bem, todo mundo jogando no mais alto nível e aí sim vença o melhor. Nesse caso, para alguns, acabou não acontecendo. Temos aqui uma lista enorme que a gente vai falando ao longo que for selecionando, né? Não vou falar aqui o nome de todo mundo agora, não, ao longo que for selecionando. E a gente quer trazer aqui um desfalque de peso, que aqui eu vou colocar, vamos ver quantos temos aqui, temos 15. Três. Três está bom como desfalque de peso. Aí tem fará falta, poderia agregar e não muda nada em suas seleções. Então, vamos lá. Começando com N'Golo Kanté. A França que sofre com desfalques e o Kanté, inclusive, já é um desfalque há muito tempo. Há muito tempo. Ele mal jogou nessa temporada, né, pelo Chelsea, já vinha ali numa relação meio até desgastada, acabou se machucando, está fora da Copa, isso é notícia bem antiga. Mas eu vou começar com o Nuno. Para você, Nuno, N'Golo Kanté está onde aí no nosso tier list? Deu uma travada aqui, foi comigo, né? Beleza. N'Golo Kanté. Naturalmente, eu acho que N'Golo Kanté ele é um dos melhores jogadores da França. Acho que na última Copa do Mundo ele foi uma das peças mais importantes para a França conquistar o título em 2018. Mas eu vou colocar ele não como desfalque de peso, e sim como fará falta, porque a geração da França ela é impressionante. E os substitutos de Kanté, no caso, não sei se a gente vai falar aí de Pogba, não sei se está na lista também, Camavinga e Tchouaméni. Então, assim, Kanté vai fazer falta? Muita falta. Mas os substitutos dele dão conta do recado demais. Acho que Tchouaméni tem feito uma temporada no Real Madrid impressionante. Parece que ele joga lá há anos. Casemiro foi para o Manchester United. O Real Madrid continua jogando tão bem quanto estava jogando com o Casemiro. Então, Kanté fará muita falta, sim, mas a reposição é muito boa mesmo. Tá, então, o primeiro voto de Nuno, o Kanté fará falta. Ô Rafa, você concorda, você discorda, acha que o Kanté poderia agregar, é um desfalque de peso, enfim, fica à vontade aí para o nosso motorzinho da França, né, e do Chelsea. O Kanté fará muita falta, porque joga muito, é importantíssimo no esquema da França. Na temporada retrasada, né, que o Chelsea foi campeão da Champions, muita gente que votaria nele para ser o melhor do mundo na temporada. Só que ele não vai fazer ainda mais falta porque o Tchouaméni não sentiu o peso da camisa do Real Madrid, né? Quando o Casemiro saiu, como o Nuno falou, o Tchouaméni ali assumiu a titularidade, parecia que já jogava ali há muito tempo. Então acho que ele vai sim dar conta do recado e só por isso ele não vai fazer mais falta, mas é um desfalque muito grande para a seleção francesa. Então a gente já pode colocar ali, né, diretor, não fará falta para Kanté, mas Matheus, deixe seu voto também em relação ao francês. Eu vou discordar dos queridos craques e, assim, justificar meu voto, né? Eu sou fãzaço de N'Golo Kanté, né? Um jogador diferenciado, com uma série de recursos técnicos, é um motorzinho, é uma pulga. O cara, irmão, tá em todos os lados do campo. Tem uma trajetória de vida fantástica também. E aí, para justificar meu voto, a trajetória dele não entra nisso, mas obviamente, mas vou falar desse momento da França, né? Esse tipo de contexto favoreceria com que a presença de Kanté potencializasse o time da França, embora realmente Camavinga e Tchouaméni
possam fazer um trabalho ali qualificado no meio de campo. Inclusive, Camavinga já foi poupado do treino de hoje da França. A gente já fica receoso, né, com tudo que vem acontecendo com a seleção da França. Mas acho que N'Golo Kanté, nesse contexto aí da seleção da França, de ser um grande jogador, um dos melhores volantes do mundo, de ser um dos principais jogadores da França, e ainda mais com essa terra arrasada da seleção francesa, eu acho que Kanté seria um desfalque de peso, mas já sou voto vencido. Tá aí, Matheus foi voto vencido, mas deixou a sua opinião aí em relação ao Kanté. Para ele seria um desfalque de peso. E Matheus começa falando de Ben Chilwell aí, o inglês, né, lateral esquerdo, que também se machucou e vai ser desfalque da seleção inglesa, do English Team. A gente tem aí na seleção inglesa, aí o Ben Chilwell foi até um pedido meu, né, nessa lista. A gente tem a seleção inglesa e talvez com a maior fartura de jogadores nas posições nas laterais, né? Lateral que é um problema aí praticamente para todas as seleções. A Inglaterra tem bons jogadores nas duas posições, mas aí a gente teve desfalques nas duas posições, né? Ele, Reece James também, que poderia ser titular e tal, então acho que ele poderia agregar, seria titular, estaria ali brigando de repente com o Luke Shaw. Ele vinha sendo titular na posição, mas não é um grande craque, né? Mas acho que ele poderia agregar ali a seleção da Inglaterra, porque caso o Shaw se machuque, a gente pega, viu? Não tem outro lateral. A opinião de Matheus em relação a Chilwell, você concorda? Não é por aí mesmo ou ele não muda nada? É até um desfalque mais relevante para o time da Inglaterra? Eu não gosto, com perdão a Rafa, que está com a camisa da Inglaterra, eu não gosto muito da seleção da Inglaterra como um todo. Acho que os ingleses eles são superestimados. Eu acho que a seleção é superestimada. Mas eu acho que poderia agregar, sim, é um jogador melhor do que Luke Shaw, na minha opinião. Mas, assim, para o esquema que a Inglaterra vai apresentar, provavelmente com 3 zagueiros, acho que é uma peça que não fará tanta falta se fosse num esquema com 4 mais atrás. Eu acho que é possível você colocar Shaw ali e adaptar bem. Acho que não vai fazer tanta diferença assim, mas sim, seria um jogador que poderia agregar por ser melhor do que Luke Shaw. Tá, então Ben Chilwell não poderia agregar. É por aí, Rafa? Você também concorda? Eu concordo porque o Shaw voltou a jogar muita bola, né? Então eu acho que ele seria titular mesmo se o Tio tivesse à disposição. Então, mas ele poderia agregar sendo reserva, até porque se o Shaw precisar sair hoje, acredito que vai precisar de improvisação, né? O Tripper, que é lateral direito, jogar por ali. Então ele poderia agregar. Tá, então tudo definido para Ben Chilwell. Eu vou começar com o Nuno essa, porque ele já que se declarou um Red, né? Um torcedor do Liverpool. E Diogo Jota, o português, será desfalque da seleção. Qual o tamanho do peso desse desfalque aí para os portugueses, Nuno? Eu já passei muita raiva com o Jota, eu já passei muitos momentos felizes também com ele. Ele é um cara que sabe fazer gol, né? É um cara que agrega muito, mas às vezes ele é um pouco ansioso na tomada de decisões, então você fica às vezes um pouco irritado. Mas Cristiano Ronaldo às vezes até já se mostrou irritado em alguns jogos com algumas decisões de Diogo Jota. Às vezes ele chuta de lugares que não precisava chutar, às vezes ele tenta um drible que não precisava tentar. Mas é um jogador bom, é um jogador importante para a seleção portuguesa que tem uma ótima geração. A gente tem uma geração portuguesa muito boa: Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Rafael Leão. Cristiano Ronaldo, como eu falei, não tem mais tanto peso nessa seleção, então acho que Jota seria um jogador que poderia agregar, não um jogador que vai fazer muita falta, mas eu fico um pouco dividido. Eu acho que está ali num limiar entre vai fazer muita falta e pode agregar, mas eu vou ficar com pode agregar porque a geração portuguesa é muito boa. Então, Nuno acha que poderia agregar o Diogo Jota. Ô, Matheus, primeiro, tá precisando de dinheiro? Tá precisando de dinheiro, quer ganhar dinheiro?
Querido, sempre a gente tá precisando, né? Ninguém aqui é rico, não. Quer dizer, que eu saiba. Eu sei que eu não tô. Ó, porque estão te oferecendo 100 mil reais aqui para usar a camisa do Bahia, perguntando aqui se você aceita. E aproveita e fala sobre o Diogo Jota. É, quem foi que fez esse tipo de proposta indecente? Inclusive, até queria falar que algumas pessoas responderam meu story no Instagram. Postei essa camisa aqui do PSG. Algumas pessoas perguntaram se era a camisa do Bahia. Pelo amor de Deus, não. E respondendo a esse comentário, essa proposta indecente, acima da necessidade de dinheiro, eu tenho princípios. Não aceitaria. Mas tem uma vez que eu tive que usar a camisa do Bahia, uma coisa que até eu me arrependo muito, numa ansiedade, né, naquela Copa do Brasil de 2010, na época que eu estava na escola, eu apostei com todos os meus amigos da sala. Se Vitória perdesse a Copa do Brasil, eu teria que usar a camisa do time aí, né, do time de Dias Dávila. Infelizmente eu tive que usar porque o Vitória perdeu. Mas é isso, né? Deixa eu falar agora sobre o Diogo Jota, falar sobre coisa que preste, né? Vamos falar sobre o Diogo Jota. Rapaz, olha, eu vou utilizar um argumento aqui que talvez vocês concordem. Alguém vai ter que ir aí e não muda nada. E essa lista tá muito difícil. Tá mais difícil do que a primeira que a gente fez, a primeira tier list, sobre jogadores que não foram convocados por opção. Essa lista aí tá muito pesada, tem muito jogador bom. Então alguém a gente vai ter que colocar e não muda nada. E eu coloco o Diogo Jota, por quê? A gente tem, obviamente, o centroavante de Portugal, que vai ser Cristiano Ronaldo. E na reserva, a gente tem André Silva, que é um bom jogador. Não, assim, ele teve uma passagem pelo Milan apagada e tal. Mas ele voltou para a Alemanha, fez muitos gols, tá agora no Leipzig. Eu acho que é um bom jogador que pode ser útil, pode servir ali a seleção de Portugal. E a gente tem outros jogadores no ataque também, como Rafael Leão. Eu fui até dar uma pesquinha aqui nos jogadores que foram convocados, né, para Portugal. A gente também tem Gonçalo Ramos e João Félix, né, que de repente pode fazer aquele papel ali. Então eu acho que na dividida, diante desse repertório de atacantes da seleção portuguesa, eu acho que Diogo Jota não vai fazer tanta falta, não muda nada, por conta aqui do critério que eu estabeleci, né? Óbvio que ele poderia agregar. Apesar do que Nuno falou aí, que ele dá dor de cabeça para os torcedores do Liverpool em algum momento. Ele poderia agregar realmente, mas alguém tem que ficar, não muda nada. Então eu coloco o Diogo Jota. Pronto, tá aí então. O argumento de Matheus é, Rafa, você tem algumas questões, né? Você pode resolver agora, ou não poderia agregar, ou não muda nada, ou você pode votar numa outra categoria e eu definir. Fica à vontade, meu querido. Eu vou decidir, para mim ele poderia agregar, porque eu acho que ele seria titular. E no caso para a seleção portuguesa, talvez tenha sido bom, porque com isso o Rafael Leão ganha a vaga, né? Ele estava pedindo passagem, mas eu acho que o Fernando Santos ia manter a teimosia e deixar Diogo Jota no time. Por isso eu acho que ele poderia agregar, porque ele seria titular, ele entrega alguns gols, algumas assistências na seleção, mas ele poderia agregar para mim. Eu também acho que ele seria titular nesse time aí do Fernando Santos, que inclusive não lembro agora se foi Nuno ou se foi Matheus que trouxe, acho que foi Matheus que trouxe algumas outras boas opções no banco, como o Félix e o Gonçalo Ramos. Inclusive, fiquei surpreso com a não convocação do Rafa Silva, né? O Benfica vive um momento espetacular e é um bom atacante ali de ponta, fez um gol de letra outro dia, acho que Na verdade, contra ele que a não quis ser convocado, ele abriu mão, disse que não queria ser convocado, não. Olha, eu não sabia dessa e É doido, realmente maluquice. vou até procurar saber mais, porque é jovem e um grandíssimo jogador. Tá aí, vou pesquisar mais tarde, porque realmente fiquei curioso sobre essa situação. Mas então, Diogo Jota não poderia agregar. E agora é o seguinte: a bola da vez é Pogba. Surgiu uma história aí do irmão dele. Pogba tinha feito aí, tinha contratado, né, um especialista em bruxaria para que algumas coisas acontecessem. Olha, eu não sei se ele ficou sem pagar, eu não sei o que aconteceu, mas depois que ele fez esse trabalho aí, né, segundo o irmão dele, tudo começou a dar ruim para ele. Primeiro que se machucou, aqui o pessoal falou um pouco para feiticeiro, e é verdade. Depois ele se machucou, todo mundo da França se machucou, menos Mbappé, o rapaz continua lá voando, fazendo gol e tudo. Então, acho que Pogba tá precisando mudar aí o feiticeiro dele,
Mas, ô, Rafa, onde é que Pogba entra aí nesse time da França? Acredito que mesmo com tudo isso aí, ele é um desfalque de peso, porque o Pogba da seleção é o verdadeiro Pogba, né? O que a gente esperava quando ele despontou. É um craque na seleção francesa, joga muito, e principalmente porque eu acredito que o substituto dele vai ser o Rabiot, e para mim é um jogador bem marromeno, então para mim ele é um desfalque de peso. Tá, então o Pogba despontando como desfalque de peso. E é bem por aí, né, Nuno? Acho que o Pogba da França é aquele jogador que todo mundo quer ver, né? Muita gente chama ele de aquele jogador vagabundo, né? No sentido de vagal e tudo mais, porque sabe da qualidade da categoria que ele tem, mas às vezes parece desinteressado em jogar futebol. Mas na França, liga uma chavinha ali que ele sempre vai muito bem. Foi bem na Euro, quando a França caiu para a Suíça precocemente, mas ele vinha jogando bem, inclusive naquele jogo, vinha jogando muito bem. E na Copa do Mundo, em que se sagrou campeão, um dos melhores jogadores também, fazendo gol em final e tudo. Qual o tamanho do desfalque do Pogba aí para a seleção francesa? Eu acho que Pogba foi o melhor jogador da França na última Copa. Você falou Griezmann no começo, mas eu acho que foi Pogba. Assim, níveis bem parecidos, não descartaria Griezmann também. Mas Pogba vai fazer muita falta. Eu não coloco como desfalque de peso, porque na França eu acho que desfalque de peso só tem um. E acho que mais tarde a gente vai falar sobre ele. Mas Pogba, para mim, ele vai fazer muita falta, o que não é um demérito, né? Você fazer muita falta e pelo fato do substituto ser Rabiot, realmente pesa um pouco mais. Mas eu continuo colocando ele como vai fazer muita falta. E espero que a França caia na primeira fase, com todo respeito aí aos franceses. Quando a gente fala com todo respeito, com todo respeito, ele precede alguma crítica, algum xingamento, qualquer coisa assim. É uma das coisas que eu mais uso também. Com todo respeito, aí depois a gente dá aquele recado e o de novo está dado para ele. A França, ele quer, né, que caia na fase de grupos. Inclusive, Rafael apostou nisso também, apostou na Tunísia na segunda colocação aí do seu grupo. Mas, o Matheus, você pode definir agora, né? Tem um voto aí para desfalque de peso, tem um voto para fará falta, ou você pode votar em outro e deixar para mim. Fica à vontade, querido. Acho não. Eu vou definir aqui o confronto, vou colocar Pogba como desfalque de peso, por ser um daqueles jogadores que quando tá na seleção, né, muda de conduta. É que nem Gareth Bale, que nem o cidadão Robinho, né, que foi condenado por estupro. Ele jogava muito no Brasil e nos times da Europa, né, teve aquele foi meio claudicante. Tem jogadores que quando vestem a camisa da seleção, encarnam a outra pessoa. É o caso de Pogba, então acho que para a França é um desfalque de peso. Tá aí, então, para os nossos amigos aqui, o nosso primeiro desfalque de peso no tier list, Paul Pogba, que se transferiu para a Juventus, mas logo se machucou e ficou fora da Copa do Mundo. Ô Matheus, então fala do Timo Werner aí da Alemanha, ele que o Nuno já faz uma cara ali, vou te contar, viu? Olha, o Werner que foi mais ou menos no Chelsea, não fazia gols, mas era importante ali para o funcionamento do time, campeão das Champions. Enfim, voltou para o Leipzig, onde ele sempre vai bem, mas acabou se machucando e ficando fora da Copa. E aí, Matheus? Eu vou dizer que, apesar dos pesares, e com todo respeito ao que eu acho da qualidade técnica de Timo Werner, ele a seleção alemã, ela tem uma carência histórica de centroavantes, né. Desde a época de Klose, que nunca foi um grande atacante, mas embora tenha todos A os prós. carência já está aí. A carência já tá aí, você tem Klose e ele tinha Mário Gomes na época também, né. Então assim, a seleção que teve na década de 70 Gerd Müller, vem enfrentando grandes problemas e o grande goleador da Alemanha hoje é Thomas Müller, que não é necessariamente um centroavante, né. Então eu acho que Werner poderia agregar, porque hoje
a Alemanha tem um problema muito grande em centroavante. Eu acho que Werner poderia agregar, e até porque ele joga mais na Alemanha do que jogava no Chelsea, né? Perdia muito gol no Chelsea, né? Ave Maria. Mas na Alemanha ele poderia agregar. Perdia muito gol no Chelsea, isso é fato mesmo. Ô, Nuno, eu quero entender sua cara feia. Vai ser com todo respeito ou sem respeito aí para falar de Timo Werner? Não vou ter muito respeito para falar de Timo Werner, não, viu, Gabriel? Eu acho que Matheus citou bem, a Alemanha realmente tem um problema com centroavantes e Timo Werner não é a solução. Acho que ele é um centroavante ruim, ele não tem assim nenhum atributo que possa dar a ele assim. Eu acho que é um jogador super, super estimado. Eu não sei, ele chegou no Chelsea por conta de seus gols no Leipzig, é verdade. Chegou num grande clube europeu, que hoje o Chelsea é um grande clube europeu, e não entregou nada. Acho que ele, numa Copa do Mundo, assim, tendo em vista o nível da Copa do Mundo, acho que Timo Werner não faz falta nenhuma. Ele é um jogador completamente descartável e acho que a Alemanha, assim, ter Timo Werner ou não ter Timo Werner não faz muita diferença. Assim, o problema na posição continua. Acho que é isso. Não muda nada então para Nuno. Matheus foi no poderia agregar. E aí, Rafa, de novo, você pode definir ou pode deixar para mim. Centroavante hoje, na verdade, da seleção alemã, provavelmente seja Havertz, né? O Milan até vindo um pouco mais de trás. Mas no Chelsea já era assim, né? O Timo Werner construía jogadas e o Havertz mais como falso 9 concluindo. Até porque o Timo Werner, péssimo na conclusão, né? Perde muito gol, mas ele constrói boas jogadas. Mas eu acho que para isso a seleção da Alemanha tem jogadores muito melhores que ele. Então, para mim, não muda nada ele ser desfalque. Então, se tivemos o nosso desfalque de peso aí estreando com o Paul Pogba, Werner estreia, nossa categoria não muda nada. Nosso amigo aqui, Juan Silva, fala, Klose guardava, apesar de não ser um craque. É verdade, né? Ele fazia muitos gols, sabia fazer gols, aqui a gente fala. Como eu falei ontem, eu só acho triste, né? Como diz o nosso candidato ali, que tristeza ter Miroslav Klose como o maior artilheiro de uma Copa do Mundo, né? Enfim, da Copa do Mundo, no caso, e não ser o nosso Ronaldo Fenômeno. É triste, mas o Klose realmente guardava os gols dele ali. E agora nós vamos para Guilherme Arana. Guilherme Arana? Né? É ele mesmo. Guilherme Arana que, bom, joga no Galo, vinha sendo muito convocado por Tite. Nuno conhece bem também o lateral esquerdo Guilherme Arana. E eu acho que ele seria convocado, tá? Ele inclusive brigaria por uma titularidade, talvez. Ainda acho que Alexandro à frente por conta do esquema do Tite, mas ele vinha ganhando espaço e infelizmente se machucou e ficou fora do resto da temporada para o Galo e também da Copa do Mundo. Eu vou começar com o Nuno. Guilherme Arana ainda toca no seu coração, Nuno? A gente tem o tio Chico hoje, né? Eu acho que Guilherme Arana é um excelente jogador, um lateral esquerdo muito bom. Apesar de atuar no futebol brasileiro, e a gente tem que falar assim mesmo, apesar de atuar no futebol brasileiro, porque o nível é abaixo, não tem o que fazer. Guilherme Arana seria um jogador que agregaria. Mas eu acho que, assim, a seleção tem um problema nas duas laterais, eu acho. Nem Danilo, acho que a direita é o maior problema. Justificar a convocação de Daniel Alves, acho que é injustificável. Mas acho que a direita tem um problema bem maior. Mas na esquerda, Alexandro e Alex Telles, eles são laterais ok. Eu acho que eles dão conta do recado. Então, acho que Guilherme Arana poderia agregar. Acho que no esquema que o Brasil vai jogar, e eu projeto aí o Brasil com 4 jogadores na frente, Neymar, Vinícius Júnior, Rafinha e Richarlison, os laterais eles teriam um papel mais defensivo
do que em outros esquemas propostos por Tite ao longo do ciclo. Então acho que os dois dão conta do recado, tanto o Alex Telles quanto o Alexandro, mas acho que Guilherme Arana poderia agregar. Então tá aí o primeiro voto de Nuno Guilherme Arana. Poderia agregar. E aí, Matheus, o que é que você acha sobre o Guilherme Arana, lateral esquerdo do Galo? Eu acho que a Arana, ele, no meu time ideal, nas condições normais de temperatura e pressão, a Arana seria titular na seleção brasileira, embora ele jogue no clube brasileiro, assim como o Nuno falou, isso é importante ser salientado, né? Apesar de jogar no time brasileiro, apesar de não ter ido bem na Europa, né, no Sevilha, eu acho que ele oferece mais repertório técnico no momento ofensivo do que Alex Telles, do que Alexandre. Eu acho que isso também Tite deve ter modificado esse pensamento dele, também por conta da ausência de Arana. A gente tem ali o Alexandre, que eu nunca gostei muito, achei um jogador muito ok, muito superestimado. E Alex Telles, né, que acabou não indo tão bem no Manchester United, acabou indo para o Sevilha. Eu colocaria Guilherme Arana como para a falta. Então, um voto para poderia agregar, outro voto para fará falta. E o Alexandre, que é isso mesmo, o lateral ok, faz o básico ali, não atrapalha, também não ajuda tanto no momento ofensivo, mas eu acho até bacana o Tite fazer isso e acho que é bem por aí, é você convocar um lateral com uma característica e uma outra opção com uma outra característica, e é isso que acontece na nossa lateral esquerda. Tem o Alexandro, que marca muito bem, aquele que faz bem o feijão com arroz, apesar de vir sendo criticado na Juventus, e tem o Alex Telles, que é mais ofensivo, tem ótimos cruzamentos, enfim, bate bem na bola, mas tem certas deficiências defensivas. E por aí, Rafa, a gente tem um voto para fará falta e um voto para poderia agregar. Vai definir? Vou, que eu acho que ele poderia agregar, porque não seria titular, apesar de ter bons jogos com a camisa da seleção brasileira, muito mais que o Alex Telles, por exemplo. Então, se ele tivesse saudável, seria o reserva de Alexandre, pelo menos no início da Copa, né? E acho que ele seria importante até para essa escalação, que para mim será a da estreia, que sem o Vini, com o Paquetá, com Fred, Rafinha, Richarlison e Neymar, porque o Paquetá viria para dentro junto com o Neymar e o Arana teria aquela avenida ali, né? Já que o Alexandre é mais defensivo, com o Alexandre fica até melhor para colocar o Vini, né? E aí ou tirar um volante, no caso seria o Fred, ou tirar o Paquetá, não sei. Mas eu acho que ele poderia agregar porque ele não seria titular logo de cara, assim. Mas poderia ganhar a vaga durante a Copa. No momento aí que a gente chega em Sadio Mané, né, um desfalque absurdo, né, para a sua seleção, para a seleção senegalesa. E eu peço aqui a todo mundo que está assistindo, deixa seu like, que ajuda muito o YouTube ali. À medida que a gente vai curtindo, vai gostando, ele vai entregando para mais pessoas. Isso é muito importante para a gente. Então aperta aí no likezinho se estiver gostando. Se não estiver gostando também, aperta mesmo assim, só para ajudar a gente, está tudo certo. Se inscreve no canal, continua acompanhando a gente, comentando muito, fazendo perguntas, dando as suas opiniões que a gente vai ler aqui. E chegando em Sadio Mané, aqui ó, já tem gente dizendo que veio pelo Robert. Tá bem-vindo então, é o nosso diretor aqui, é quem toma conta de tudo. Tá aqui também participando e ajudando a gente. Muito obrigado, viu, irmão? E bom, a gente chega aqui em Sadio Mané, que óbvio, todo mundo já fez essa piada, mas eu vou fazer também. O cara não tá sadio, né? Ele não está sadio, está lesionado. Então, Rafa, qual o tamanho do desfalque aí de Sadio Mané para Senegal? Para mim é o desfalque mais importante dessa Copa do Mundo, então desfalque de peso. Por mais que Benzema seja o atual melhor do mundo, no contexto de sua seleção, Mané faz mais falta que Benzema, porque o time de Senegal depende muito mais de Mané do que depende de Benzema, até que foi campeã mundial, né? Sem o Karim. E tem no seu elenco, mesmo com muitos desfalques, tem Mbappé e Griezmann. Então, acredito
que Mané é desfalque de peso e o desfalque mais importante dessa Copa do Mundo. Aí, Rafa, já adiantando que não só um desfalque de peso para a sua seleção, mas um desfalque de peso para a Copa do Mundo. E realmente, Mané é um cara sensacional, um jogador fora do comum e também um ser humano, né, pelo que a gente acompanha. É muito fora do comum também. E a gente lamenta muito nas vésperas da competição ali, na semana em que ele já se apresentaria para a sua seleção, acabou machucando, já fez até cirurgia, aparentemente, a ver aí quanto tempo ficará fora dos gramados, mas não joga a Copa do Mundo. E aí, Nuno, qual o tamanho, né, do desfalque do Sadio Mané para a Copa do Mundo e para a sua seleção, obviamente? Concordo com o Rafa, acho que dentro dos desfalques ele é o mais importante. Acho que Mané. Eu fiquei muito triste com a notícia de que Mané ficou fora da Copa. Existia a expectativa de que ele pudesse atuar no terceiro jogo, né, contra o Equador, que é o jogo mais importante da chave para o Senegal. Mas concordo, acho que Benzema é um desfalque, óbvio. É o melhor jogador do mundo, é um desfalque de peso também, já adiantando aqui meu voto para Benzema. Mas Mané é um desfalque mais importante para Senegal do que Benzema é para a França. Então, sim, desfalque de pesíssimo. Aí, Matheus, queria que você falasse também sobre o Mané, que eu sei que é um jogador que você gosta bastante também. Está fora da Copa do Mundo, os amigos aqui já definiram como desfalque de peso. Aí queria que você falasse sobre o Mané e também já falasse sobre o Hinaldo, que está fora da Copa do Mundo, não joga pela seleção holandesa. Só que Mané é absurdo para a Copa do Mundo e ainda mais absurdo para Senegal, sobretudo no contexto em que Senegal é um time muito desequilibrado em termos de qualidade. A gente tem uma fartura boa de jogadores ali do meio de campo para trás, Mendy, Sarr, Koulibaly, a gente tem os dois Gueye, mas no ataque a gente realmente só tem a nível world class, a gente só tem Sadio Mané. Então para Senegal um desfalque absurdo, pode inclusive comprometer a própria classificação do Senegal para a próxima fase, embora eu acho que, como eu falei ontem, sendo coerente com o que eu disse ontem, ainda pode ser uma boa surpresa e pode chegar ali às quartas de final, mas dependendo muito do que a defesa faça e o ataque fazer seus golzinhos, né? E falando sobre o Wijnaldum, eu colocaria, eu fiquei na dúvida se eu colocaria em poderia agregar ou não muda nada. Gosto muito de Wijnaldum, mas ele já não vem no melhor momento de sua carreira, né? Saiu do Liverpool na melhor fase de sua carreira, foi pro PSG, não foi muito bem utilizado, isso é verdade, muito por teimosia de Pochettino. Acabou indo para Roma, né? Desceu um degrau na carreira. E eu acho que a Holanda tem uma gama boa de jogadores. Eu estava olhando aqui, dando uma pescada, né? Olha, só para a gente ver os jogadores que tem no meio de campo do Holanda ali podem ser utilizados como meio-campistas defensivos. Frank de Jong, a gente tem Dumfries, ai meu Deus, não sei falar esse nome aqui. Miners, da Atalanta, Berghuis do Ajax, e Derum também da Atalanta. Hoje a Atalanta que está no nível um pouco acima da Roma, embora a Roma tenha feito contratações de peso ali. A exemplo de Paulo Dybala e Matic. Então acho que eu colocaria o Hinaldo como não muda nada. Óbvio que é um bom jogador, mas também para fugir um pouco desse lugar comum aí de poderia agregar, né? Eu colocaria como não muda nada, lembrando também que na Holanda a gente tem Blind, né? Blind que pode jogar de zagueiro, de lateral e de volante e consegue ir bem em todas as funções, então eu colocaria o Hinaldo como não muda nada. Aí o primeiro voto de Matheus para o Hinaldo não muda nada. Realmente o meio-campo ali da seleção holandesa muito forte, né? O De Jong, que eu sou muito fã. O cara joga numa classe absurda, ainda não é titular do Barcelona, por conta que lá tem Busquets, né? E aí ele segue jogando muito bem e o nome também acaba segurando toda a história ali, tudo isso joga a seu favor, mas o De Jong é realmente um jogador que tem tudo para ser um dos melhores aí da sua geração e tem também todos esses outras opções aí que o Matheus trouxe bem e votem e não muda nada. O Rafa, você concorda com o Matheus ou vai colocar o Hinaldo em outra categoria? Acho que se fosse o Hinaldo do Liverpool, ele poderia agregar. Mas desde que saiu dos Reds, ele
não conseguiu ter o mesmo desempenho, então acho que para mim não muda nada esse desfalque dele. Aí, no Hinaldo já ali não muda nada. Eu confesso que até um pouquinho surpreso. Entendo o que os amigos falaram na questão de que caiu muito de produção. Realmente no Paris Saint-Germain foi algo assim absurdo, mas também quase ninguém jogou bem naquele Paris Saint-Germain do Pochettino, né? Só o Mbappé e depois, perdão, e aí ele vai para Roma, acaba se machucando logo e está fora da Copa do Mundo. Você vai também não muda nada? Eu vou ser sucinto nessa. O Wijnaldum do Liverpool, desfalque de peso. Por conta do contexto da seleção da Holanda à época, e comparado com agora, né? E também pelo jogador que ele era. O Wijnaldum agora poderia agregar. Eu discordo aí dos craques. Tá então, mas acaba ficando e não muda nada para o Hinaldo. E agora temos um outro francês, né? Como a gente vinha falando aqui, uma série de jogadores franceses acabaram se machucando, todos muito importantes, por isso estão na nossa lista. Ô Nuno, começa falando aí do zagueirão Kimpembe, também tá fora do time francês para a Copa do Mundo. Do futebol de Kimpembe, vou explicar por quê. Acho ele um pouco inseguro. Acho que a saída de bola dele poderia ser melhor, acho que ele poderia marcar melhor, mas é um zagueiro que joga em nível internacional já há um bom tempo, é um zagueiro jovem, então eu acho que sim, ele poderia agregar. Acho que seria um jogador importante para a França, principalmente dentro da possibilidade de esquemas, né? Ele pode jogar ali como um terceiro zagueiro pela esquerda também. Ele tem essa característica, já atuou assim em algumas oportunidades. Aí, a zaga da França, né? O sistema defensivo francês tem ótimos nomes ali. Tem o Pavard, né? Que joga de zagueiro, lateral direito. Tem os Hernandes, né? Mais ofensivo, que é o Theo. O outro, o Lucas, mais marcador, que também é zagueiro e joga como lateral esquerdo. Tem o Varane, que vai chegar meio baleado aí, mas vinha jogando bem no Manchester United. Tem o Pamecano, que está jogando um absurdo. Tem o Koundé, enfim, tem uma lista muito grande, mas o Kimpembe está fora. Ele faz falta, Rafa, ou não? Acho que ele poderia agregar, principalmente pelo Varane chegar baleado, mas esperava-se que ele pegasse a vaga do Umtiti, né? Que foi o titular na última Copa, mas tanto o Condé quanto o Pamecano atropelaram ele e ele ficou para trás, mas ele poderia agregar sim. Então, Matheus Kimpembe já ali não poderia agregar. Você tem algo a comentar sobre o zagueiro do Paris Saint-Germain? Você que veste essa camisa de um clube tão tradicional e gigante da Europa? Não tenho muito o que falar, eu acho que ele realmente poderia agregar, mas também é um jogador ok, que nunca conseguiu se firmar como titular absoluto do PSG. Sérgio Ramos chegou, parece que ele ficou meio, né, de birra, gostou muito da chegada do Sérgio Ramos na temporada passada. E agora já voltou para o banco de reservas com a melhora de Sérgio Ramos, né, que está machucado, etc. Eu colocaria como poderia agregar, porque também não é um jogador ruim, mas ok. Já tem essa série de opções aí, como vocês mesmos falaram. Então, não vai fazer tanta falta, mas poderia agregar. Foi agora um cara que a gente também fica triste demais, né? Perdeu a Copa de 14, em 2018. Joga bem, apesar da Alemanha ficar na fase de grupos, ele vai bem ali, principalmente contra a Suécia, num jogo antológico, num gol de Kroos ali absurdo de falta, mas o Royce mais uma vez está lesionado, ele que convive com essas lesões, é um cara absurdo, né? Um jogador de futebol com a classe magistral, mas ele está fora. Qual o tamanho do peso do desfalque aí de Marco Reus, Rafa, para essa seleção alemã? É um desfalque importante para a seleção alemã, porque ele é um excelente jogador, quando está bem ele faz a diferença, e
talvez seja uma característica que na seleção não tem. Então acho que ele fará falta sim, apesar de não achar que ele seria titular, mas é uma característica importante que talvez para mudar o jogo ali para a seleção alemã poderia ser importante. Acho que ele fará falta. Bom, Matheus, então para Rafa, Marco Reus fará falta, mas que não seria titular. Você acha que ele não seria titular? Ele em grande forma física? E qual o tamanho do peso do desfalque do Reus aí para a seleção alemã? Falando com o Rafa, ele não vinha sendo titular, né? Verdade seja dita, mas é um cara que, independente disso, é um cara que faz falta. Para mim, Marco Reus é um craque de bola. Óbvio que não tá mais na forma de outrora, né? Ele já esteve. Ele é um pouco mais velho também, se eu não me engano, ele tem 33 ou 34 anos. Já não tá na melhor da sua forma física. Na verdade, fisicamente, ele sempre foi muito, né? Conviveu muito com lesões durante a carreira toda, perdeu 2 Euros e agora 2 Copas do Mundo. E na Copa que ele foi, a Alemanha foi eliminada na primeira fase. Eu acho realmente que ele não seria titular hoje. Se fosse o Marco Reus de repente 3, 4 anos atrás, seria titular incontestável da Alemanha. Mas eu acho que ele não seria titular hoje, mas pelas características e por ser Marco Reus, eu acho que ele faz falta na seleção da Alemanha, que inclusive, tem um repertório interessante de meio-campistas, mas um cara como o Marco Reus não pode ser dispensado de maneira alguma. Né? Inclusive que autor do gol do título alemão, parecia que não voltaria mais, e o Mário Götze está de volta, foi convocado, vai jogar essa Copa do Mundo aí pela Alemanha, né? A gente falando ali do repertório de meias, ele que foi para o futebol holandês, se encontrou lá e volta para a seleção. Mas o Nuno, aqui já definiram o Marco Reus para a falta. Se quiser falar um pouco também sobre o jogador do Borussia Dortmund, fica à vontade. Eu fico triste porque a gente nunca vai saber o que é Marco Reus em uma Copa do Mundo, né? A gente viu na Copa de 2018, ele jogou ok, mas a Alemanha foi eliminada na primeira fase com um futebol pífio. Então a gente fica triste porque ele é um jogador que tem muita qualidade, mas ele tinha potencial para ser muito mais, se não fossem as lesões. E eu é isso. Ele jogou menos pela seleção alemã, mas ele faz mais falta do que Timo Werner, que joga toda hora. Então, concordo com eles, acho que fará muita falta. Tu tá aí e na medida que a gente chega a um outro brasileiro, né? Esse que já não joga bem há um tempo, mas Tite gosta muito, é um cara que por Tite estaria ali, que correspondeu, né? Quando foi convocado aí recentemente para jogos de eliminatórias. Ô, Matheus, fala sobre Coutinho aí que não joga. Existia a expectativa dele ser convocado para a seleção, mas aí sai a notícia, acho que no dia anterior, no domingo, né? A convocação foi na segunda-feira, e no domingo sai a notícia de que Felipe Coutinho tinha se machucado. Eu acho sinceramente que não faz falta na seleção. Coutinho já foi um grande jogador, principalmente do Liverpool, mas isso já ficou muito atrás, há muito tempo, né? Ele teve uma passagem pelo Barcelona extremamente apagada, muito criticado. No Bayern foi ok, foi útil, mas também não era titular. Volta para a Inglaterra, vai para o Aston Villa e começa muito bem. Tem um começo fulminante, mas também depois acabou caindo de produção. Não é um mau jogador, enfim. Mas não é o Coutinho que a gente já viu da sua melhor fase, um dos melhores do mundo. Eu acho que o Brasil está bem servido de meias hoje, nessa posição. Eu acho que o Brasil, a meiuca do Brasil, ela tem um pouco de desequilíbrio em relação à defesa e ao ataque, né? Ao miolo de zaga que eu falo. Apesar de ter ali da lateral direita ser o grande calcanhar de Aquiles. Mas eu acho que tem jogadores ali que, embora o Brasil não tenha o Paquetá e Bruno Guimarães ainda não estão na primeira prateleira do futebol europeu, eu acho que eles servem bem à seleção. Eu acho que Coutinho não faria falta. Então, para Matheus aí, não muda nada o desfalque, né, de Felipe Coutinho. E aí, Rafa, o que é que você diz sobre Felipe Coutinho? Felipe Coutinho, que para mim, junto com o Thiago Silva, os dois foram os melhores jogadores do Brasil na última Copa. Eu acho que se ele tivesse jogando e minimamente em forma, ele poderia agregar muito. Não seria titular,
mas mostrou que na seleção, pelo menos em forma, mesmo mal no clube, mas em forma, na seleção ele joga muito bem. Então ele poderia agregar. Mas como não vinha jogando, já não estava em forma, né? Estava fora do peso e etc. Então não mudaria nada para mim se não fosse essa última lesão que o tirou da Copa. Ô, Nuno, fala rapidamente aí do Coutinho, que você conhece bem também, né? Acompanhou muito no seu auge ali, no ápice da carreira, que foi no Liverpool. E depois já fala sobre Giovanni Lo Celso, né, da Argentina, que também está fora do desfalque de última semana aí, acabou sendo confirmado seu desfalque da seleção argentina. Coutinho foi o melhor jogador do Brasil em 2018. Coutinho, eu não entendo até hoje porque ele saiu do Liverpool, porque ele era o melhor jogador do Liverpool. Ele já tinha, inclusive, jogos com faixa de capitão. Ele tinha o respeito dos companheiros e ele era craque. Assim, Coutinho era um craque. Eu coloco ele não como não fará falta, mas como poderia agregar, por conta de uma característica dele. Coutinho, quando ele pega a bola da entrada da área para chutar, você já sabe que vai ser gol. Isso é fato. Ele fez um golaço contra a Suíça na estreia da Copa do Mundo de 2018. E eu acho que ele fez recentemente, em uma das suas convocações pela seleção, um golaço contra o Uruguai também. Então, ele tem essa característica e eu acho que isso seria importante para o Brasil, talvez em determinados momentos, quando o jogo tivesse um pouco mais tenso, quando precisasse de um jogador mais criativo. E eu acho que ele é um jogador muito criativo. E pela seleção ele sempre correspondeu. O Coutinho nunca deixou de corresponder pela seleção. Todos os jogos que ele foi escalado, ele jogou bem. Ele que deu passe para Renato Augusto na Copa de 2018, naquele gol contra a Bélgica. Então ele é um jogador que, para mim, poderia agregar. Não vou colocar como não faz falta por causa do histórico dele na seleção. Lo Celso, sim, fará muita falta para a Argentina. Acho que é um dos desfalques. A Argentina teve alguns desfalques nesses últimos dias e acho que Lo Celso é o mais sentido deles, porque é um jogador que faz uma temporada muito boa e a temporada passada também fez pelo Villarreal. Acho que fará muita falta. O Lo Celso se encontrou muito, né, no time do Villarreal, aí, semifinalista de Champions League, eliminando o Bayern de Munique, inclusive, e até dado momento eliminava o Liverpool também, né, nas semifinais. E o Lo Celso jogando muito bem e jogando bem na Argentina também, né? É aquele cara ali com qualidade, com sua perna esquerda ali, caiu muito bem nesse esquema do Scaloni e realmente acaba desfalcando aí o time argentino, o time de Messi. E aí, Matheus, para você, o tamanho do desfalque de Lo Celso para a seleção argentina? Eu acho que eu concordo muito com o Nuno, ele vai fazer falta para a Argentina, o cara que era titular, embora ele não tenha. Ele começou a recuperar o futebol dele na última temporada, né? E tava jogando muito bem, e eu acho que ele vai fazer falta. Embora a Argentina tenha bons nomes e seja uma das favoritas para a Copa, mas um cara como o Lo Celso, titular, um cara que é titular de uma seleção, não é descartável, ainda mais titular numa seleção como a Argentina, que é uma das favoritas para a Copa, para mim, ele vai fazer falta. E aí, Rafa, rapidamente, o Lo Celso não fará falta já. Para você, o que é que você acha sobre a Argentina? Eu acho que ele fará falta. Eu já gosto do futebol de Lo Celso desde do PSG, né? Ele não era tão valorizado, mas eu já gosto desde ali. E agora ele evoluiu no Villarreal. E na seleção argentina também, muitas vezes jogou bem. E nessa parte final do ciclo da Argentina, ele é muito importante. Então, um desfalque que fará falta aí para a seleção argentina. Então tá aí, Lo Celso que fará falta para a seleção argentina e agora simplesmente o melhor jogador do mundo, eleito ali vencedor da Bola de Ouro, Karim Benzema, que jogou a Copa de 2014, jogou bem, inclusive joga bem no jogo de eliminação, né, nas quartas de final contra a Alemanha no Maracanã. E aí em 2018 fica fora por conta aí de problemas extracampo e volta. No que volta como o melhor do mundo. Havia, né, tem aquela mística do melhor do mundo atual nunca ir bem em Copas do Mundo. Não veremos nesta edição, porque a zica foi tanta que nem jogar ele irá.
Qual o tamanho do desfalque aí do Karim Benzema para a Copa do Mundo e para a seleção francesa, Nu? Eu tenho uma coluna no Bahia Notícias, meu diário da Copa. Eu vou inclusive fazer o convite para quem está assistindo ler. E o título da coluna sobre o grupo D, que é o que tem a França, é que é praticamente impossível a França repetir 2002. Para quem não lembra, a França foi campeã em 98 e na primeira fase caiu em 2002. Quando eu fiz o texto, o Benzema não estava machucado. E eu lembro que em 2002 Zidane também estava machucado, só jogou o terceiro jogo, e acabou não conseguindo levar a seleção da França para as oitavas de final. Agora eu já fico um pouco mais inseguro. Eu acho que a França está com alguns desfalques aí importantes e Benzema é um deles. Então, assim, é o melhor jogador do mundo, desfalque absoluto. Tá aí para aluno desfalque de peso absoluto. Em 2002, que a França, atual campeã e campeã da Euro em 2000, chegava como grande favorita ao lado da Argentina, que havia feito um ciclo de Copa excepcional e ambas caíram na fase de grupos. Aquela Copa de 2002 foi muito louca mesmo, assim, foi bacana de acompanhar e que o final da de 2022 se repita, né, igual ali a de 2002, com o Brasil levando o título. Ô, Matheus, qual o tamanho aí do desfalque de Karim Benzema para Nuno? É desfalque de peso absoluto. O cara é o melhor jogador do mundo, né? Então não tem como não colocar ele como desfalque de peso. Seria uma maluquice, uma sandice alguém não colocar o melhor jogador do mundo como desfalque de peso. Já deixei essa pressão aí pra Rafa, embora ele já esteja eleito. Mas se você discorda, craque, realmente, pá, Gabriel tinha que levar uma camisa de força. Eu acho que você não vai fazer isso, né? O tamanho do personagem dele agora, ele que vem aí para abalar os palpites, para botar fogo no jogo. Mas e aí, querido? Karim Benzema. Benzema, desfalque, só não é maior que o Mané, por tudo que a gente falou, mas é o melhor do mundo, fez o que fez na última Champions League pelo Real Madrid, com o Real Madrid sempre ali dado como morto, ele aparece e faz o Real Madrid renascer das cinzas. Aquele hat-trick contra o Paris Saint-Germain, o hat-trick em Stamford Bridge, assim, atuações fantásticas. Então esse cara faz muita falta e ele vinha recuperando o protagonismo da França, né, desde que voltou para a seleção. A final da Nations League contra a Espanha, a virada, quem comanda é ele. E aqui, como o Gabriel falou, aquele jogo das quartas finais da Copa do Mundo de 2014, apenas um jogador foi melhor que ele em campo naquele dia, que foi Manuel Neuer, que fechou o gol. O que Benzema jogou aquela partida também foi sacanagem. Então, desfalque importantíssimo aí para a Copa do Mundo, né? Que a gente sempre espera ver os melhores em campo. Bom, tá aí Benzema, desfalque de peso e aquela seleção alemã que comeu um dobrado com a Argélia, comeu um dobrado com a França e aí só foi a forra contra o Brasil na semifinal. E agora o Reece James, né, lateral direito aí do Chelsea e da Inglaterra. A Inglaterra que olha, as opções de laterais para as laterais ali direita são absurdas. E no Brasil falta, né, na Inglaterra é algo absurdo assim. Você tem o Reece James, o Arnold, o Trippier e o Walker. Mas e o Reece James machucado? Qual o tamanho do desfalque? Não fará falta. Pelo que você citou, assim, a Inglaterra tem muitas opções e acho o Reece James um bom jogador, mas acho que dentro do que a Inglaterra tem hoje, ele não fará falta. Acho que, enfim, acho que a Inglaterra tem opções melhores até. Bom, tá aí a opinião de Nuno, Matheus, que olha, no poder ofensivo, o Reece James fez muitos gols pelo Chelsea, né? Foi um dos melhores jogadores do Chelsea aí na temporada passada, vinha bem agora também, acaba se machucando. A Inglaterra que joga ali com três zagueiros, e ele que tem um momento ofensivo muito bom, mas para Nuno não fará falta, no caso não muda nada. E para você concorda com o nosso amigo Nuno ou vai votar em outra categoria?
Eu discordo de Nuno, acho que ele poderia sim agregar, justamente por isso que você falou, né? Um jogador extremamente agressivo no momento ofensivo. Ele fez muitos gols no Chelsea, um jogador forte. E assim, no momento em que, apesar de ainda ter algumas opções na lateral, né? Eu tinha até esquecido de Walker. Quando eu falei no meu comentário, eu tinha esquecido de Walker. Mas ali tem Arnold que tá desprestigiado. Eu acho que ele deveria ser titular. O que tudo indica que o titular vai ser Trippier, né? Mas acho que mesmo assim, o Reece James poderia agregar em alguns momentos específicos de jogo, ali quando se a Inglaterra estivesse eventualmente perdendo, e tivesse que pressionar mais o adversário, ou se tirasse ali o esquema de 3 zagueiros, enfim. Eu acho que poderia agregar. E aí, Rafa, você define agora ou vai deixar para mim? Por enquanto, um voto para poderia agregar e outro para não muda nada. Olha, Gabriel, dessa vez você vai ter que decidir, viu? Porque para mim o Reece James faz falta para a seleção inglesa, porque ele seria o titular. Nessa linha de 5, ele joga muito bem, como jogava no Chelsea de Tuchel, e quando ele sai do time do Chelsea, o Chelsea piora muito. É impressionante a falta que ele faz para o time do Chelsea, que para mim já jogou mais que a seleção inglesa. Então imagina o desfalque que ele é para a seleção inglesa, mesmo tendo boas reposições. O Arnold, para mim, tecnicamente é melhor que ele, mas vem abaixo nessa temporada. Ele vinha muito bem, então eu acho que ele fará falta para a seleção inglesa. Tá bom, eu vou decidir, Nuno, que está ali já dizendo que a disparidade é enorme entre Arnold e Reece James. Eu também acho, eu entendo os argumentos de Nuno e acho que Arnold é mais jogador, assim, é mais completo na questão do que oferecer para o time ofensivamente, apesar de Reece James ser bastante agressivo, mas eu acho também o James ali, ele tem mais poder de marcação do que Arnold, que não é muito difícil. Mas eu tô mais com o Rafa também, sabe? Eu acho que ele fará falta, muita falta. Que é um jogador que estava jogando em um nível assim absurdo, absurdo. Tem essa agressividade que o Matheus falou. É um cara que faz gols, um lateral que realmente ataca e finaliza bem, cruza bem. Então, eu realmente acho que ele vai fazer falta por conta do esquema ofensivo, do esquema do Southgate. Tem essas grandíssimas opções, como o Arnold, o Trippier, que são mais parecidos em questão da bola, da batida na bola e tudo mais, apesar do Arnold também ser melhor, mas pela conta do momento do Arnold, se ele tivesse do jeito que ele joga, que ele já jogou no Liverpool, talvez caísse mais um degrau aí para o Reece James, mas como não está, o que o James entrega, só ele entrega, né, nessa questão de velocidade, de poderio ofensivo e agressividade. Então, para mim, fará falta sim o Reece James para a seleção inglesa. Inclusive, a Inglaterra esperou até o último momento, né, para contar com ele. Quer falar alguma coisa, Nuno? Tranquilo. Então tá certo. Cara, o cara tava se coçando ali pra falar, na hora que ele é convocado a falar, ele. Não, tranquilo. Ele tava ali, ó. Meu Deus, não é possível. Só falo com todo respeito antes e tá tudo bem. Vocês deram bons argumentos. Vocês deram bons Tá bom. argumentos. Então tá bom. Nkunku, mais um desfalque francês. Ô, Matheus, ele que viajou com a seleção, chegou a estar no Catar já ou ainda foi na França? Acho que foi na França ainda, né? Acho que a lesão acontece, a delegação ainda está na França, que não me falha a memória, acho que não chega nem a viajar, mas ali num lance, até em que não houve maldade nem nada do Camavinga, muito ali talvez acho que até nem toca, né, nele antes, o Nkunku que provoca o choque, enfim, ele acaba saindo e aí um episódio lamentável que o Camavinga sofre ataques racistas de muitos e o Nkunku vem e o defende, fala que é por todos ali que acontece e tudo mais. Uma baita ação aí do Nkunku, que é um grandíssimo jogador, um dos melhores jogadores aí do mundo, né, na última Ballon d'Or.
na bola de ouro. Mas e aí, Matheus, qual o tamanho desse desfalque aí para a seleção francesa? Mas depois dessa sua defesa de Nkunku aí, eu tava na dúvida, né? Na verdade, se eu colocaria em faz falta ou poderia agregar. Ó, ele não é titular, né? A gente tem um ataque da França muito forte. É um ataque muito forte da França. Então a concorrência é pesada para Nkunku. Se fosse outras seleções grandes, inclusive, ele poderia ser titular. Eu acho que ele só não seria titular no Brasil e na França, né? Pô, você tem Mbappé, tem Benzema e tem Griezmann, e tem ali Dembélé correndo por fora. Eu acho que Nkunku melhor que Dembélé, vale ressaltar, mas o Dembélé vem jogando bem no Barcelona também. Então eu acho que eu vou votar em poderia agregar. Certamente ele entraria em alguns jogos ali, faria aquela fumaça dele. Um jogador que tem um repertório técnico bom, mas eu acho que diante da concorrência, apesar da concorrência também ter sido afetada, né? Eu acho que ele poderia agregar. Tá, então poderia agregar o Rafa. Eu acho até que o Matheus fica falando, mas a gente tem que contextualizar, às vezes até induzir, talvez, não sei, né? Tem essa questão, mas é porque o Nkunku, eu acho que ao longo da competição ele viraria até titular, tá? Então, assim, é uma opinião minha. Mas e aí, Rafa, qual o tamanho do peso aí desse desfalque? Eu também acho, ele fará falta, porque ele já era o 12º jogador e era cotado para conseguir essa vaga de titular, porque o Cucu vem jogando muito. No, o que esse rapaz joga é sacanagem, sem brincadeira. O jogo contra o Real Madrid, ele colocou a defesa do Real Madrid no bolso. E que é uma defesa muito boa. Ele se movimenta o campo todo, ele constrói, ele finaliza bem, é muita qualidade. Eu acho que ele conseguiria pegar essa vaga aí. Não sei se no lugar do Griezmann, que eu acho difícil, mas eu acho que jogariam os dois. Eu acho que o Griezmann viria para o meio de campo. Até porque a escalação que está saindo é com o Griezmann no meio de campo e o Dembélé na ponta direita, né? Eu acho até que esse seria a vaga do Nkunku. Então, fará falta para a seleção francesa. Ô, Nuno, você pode definir agora ou deixar para mim, mas é o seguinte: na temporada passada, 21-22, o Nkunku fez 35 gols e 20 assistências. No RB Leipzig se esperava que ele seria ali contratado até por um clube maior, mas ele renovou seu contrato, seguia lá, seguia bem, mas acabou se machucando agora. Vai definir, meu querido? Nkunku não é a mesma pegada de Timo Werner, né? Ele faz muitos gols e dá muitas assistências porque ele é realmente muito bom. E eu concordo com o Rafa. Rafa tirou as palavras da minha boca. Ele é o 12º jogador da França. Assim, eu não gosto de Dembélé. Então, para mim, ele é muito melhor do que Dembélé. E eu acho que acabaria se tornando titular. E tendo em vista também a ausência de Benzema, eu acho que ele faria ainda mais falta. Então, eu coloco o Nkunku como fará muita falta também. Tá aí então, eu fui pegar rapidamente aqui os números dele nesta temporada. Em 23 jogos já são 17 gols e 4 assistências. Então, realmente, ele fatalmente se tornaria um titular ali. E agora, mais ainda, não lembrou muitíssimo bem, com a lesão de Benzema, não teria outra. Provavelmente seria ele ali a entrar, a assumir essa vaga, mesmo com o Giroud. Aí a questão é porque o Mbappé não gosta de jogar centralizado, né? Então por isso talvez ele sobrasse, mas até o Nkunku faz dessa maneira também. Ele reveza muito ali com o Timo Werner, né? Nessa temporada, então poderia fazer essa função, mas está aí nossa tier list. Eu acho que ficou de bom tamanho, tá? Eu acho que eu gostei do resultado. Eu vou só pedir para o nosso diretor ajeitar, porque eu gosto de fazer isso. As duas primeiras a gente colocar na ordem, tá? Todo mundo aqui parece que concordou que Sadio Mané é o principal desfalque da Copa do Mundo, é isso? E aí depois Pogba ou Benzema, provavelmente Benzema, melhor jogador do mundo. Confere? Pronto, é isso. Foi fácil no desfalque de peso. No fará falta, alguém quer mudar aí, fica à vontade, abre o microfone e fala, e a gente vai tentando entrar num consenso aqui. Ou a ordem está certa? Eu acho que
Rapaz, o bicho pegou agora aí, viu? Eu colocaria ainda Kanté em primeiro, depois Ikuku, e aí o resto seria isso mesmo. E aí, como é que fica aí Nuno? Como é que fica Rafa? Para mim seria Kanté, Nkunku, Reece James, Lo Celso e por último Royce. O Celso na frente de Reece James para mim. Mas Matheus também acha, então? Então tá definido aí, só joga o Royce por último Eu acho o aqui. Lo Celso na frente de Royce. É isso. É isso, então pronto. Essa Então ordem aí. tá na ordem agora. Bota os jogos desta segunda-feira, serão 3 jogos maravilhosos, segundo o Matheus, que começarão de vez a Copa do Mundo, na belíssima arte aqui que nosso querido Rafael fez para a gente, já está lá no nosso Instagram, @nacopa22_, tem lá a agenda de toda a Copa, então já salva, já manda para a galera, para a família, para os amigos, porque para ficar bem ligado e não perder nenhum jogo. Aqui já está tudo certinho, horário, data, quem se enfrenta, está tudo certo. E amanhã, 21 de novembro, segunda-feira, Inglaterra e Irã, às 10 horas. Vamos falar um pouquinho sobre esse jogo. O que é que você acha desse jogo para Inglaterra e Irã? O Irã é minha seleção candidata à surpresa da Copa. Acho que tem tudo para passar de fase. Acho que Estados Unidos e País de Gales são adversários ok, mas acho que o Irã pegou um grupo em que o avançar de fase é factível. E acho que vai fazer um jogo duro contra a Inglaterra. A Inglaterra, eu não gosto do futebol inglês por natureza. Acho que esse esquema com 3 zagueiros não ajuda, ele mais atrapalha do que ajuda, mas é a seleção favorita para ficar à frente no grupo B. Acho que vai ser duro o jogo, acho que a Inglaterra vence, mas o Irã, para mim, é a candidata à surpresa da Copa. Tá aí, então, a opinião de Nuno a respeito desse jogo. E para você, Matheus, é a estreia da Inglaterra. É a primeira grande seleção, né? A primeira campeã a despontar no Catar. E aí? No bolão que eu tô participando aqui com alguns amigos, eu coloquei 1-0 Inglaterra. Acho que vai ser um jogo tenso. Toda a estreia é tensa, sobretudo para a Inglaterra, que é uma seleção que vai entrar pressionada, né? O Irã, como o Nuno falou, pode ser uma surpresa, então vai entrar como franco atirador, não entra tão pressionado, mas tem um fator nervosismo, né? Que acaba batendo qualquer tipo de seleção que entra na Copa do Mundo. Mas ainda assim, eu acho que a Inglaterra ganha por 1-0. E aí, Rafa, você que está trajado aí, né, com a camisa da seleção inglesa, muito bonita, por sinal. O que é que você acha desse jogo aí contra o Irã? O Irã vai causar muitas dificuldades para a seleção inglesa. Vai ser um jogo muito complicado, mas acho que a Inglaterra vai conseguir sair com a vitória, com um gol de Harry Kane, um belo gol, inclusive, já cravando aqui mais uma vez. A paritona de Rapaz, Oxóssi tá barril, velho. Eu palpitei ontem 2-1 Equador. Não foi por pouco porque o Catar quase não chegou no gol. Mas imagina se aquela bola despretensiosa que o cara chuta, ele faz o gol. Rapaz, quase acertei, hein? Pronto, tá aí. Agora, querido, você mesmo, né? Aproveita e já fala sobre Senegal e Holanda, 1 da tarde, fechando o grupo A, que hoje teve vitória do Equador por 2-0 contra os donos da casa. Eu acredito que vai ser um jogo divertido, ainda mais para uma estreia. Mas a Holanda vai vencer com uma certa dificuldade aí. 2-1 Holanda. Tá certo. É o jogo do dia, né, Nuno? Acho que assim, olhando, talvez seja o mais equilibrado, pelo menos é o que se espera, tecnicamente falando, por ter mais jogadores de elite, né? Assim por dizer. Minha expectativa para esse jogo era muito grande. Com a lesão de Manela, diminuiu um pouco. Mas acho que a Holanda ela confirma o favoritismo no grupo A. Acho que ela vai terminar em primeiro e acho que termina em primeiro com 9 pontos. Meu palpite para esse jogo é 2-0 Holanda. E aí, Matheus, qual a sua expectativa aí para Senegal e Holanda?
mesmo sem Mané. Eu acho que a Holanda também vence vai ser por 1-0, mesma coisa do outro jogo. Acho que vai ser um jogo franco. E como eu falei, né, a defesa do Senegal é muito boa. Tem muitos nomes bons ali do meio para trás. Eu acho que mesmo a Holanda vencendo, não vai ser um jogo para mais de um gol de diferença, não. Vai ser 1-0. Tá, então já fecha o dia aí, Matheus, com Estados Unidos e País de Gales, que tem candidato aí também a Catar e Equador, praticamente. Eu vou ser coerente com o que eu coloquei no meu bolão aqui. Eu tô até tentando mudar, porque eu tinha imaginado que. Tinha apostado que seria 2-1 para os Estados Unidos, mas eu acho que o País de Gales nem vai fazer gol. Vai ser 2-0 dos Estados Unidos. E aí, Só Rafa, mais um sua adendo opinião? aqui, só mais um Ah, adendo aqui, que realmente eu não acho que o Senegal e a Holanda seja o jogo mais equilibrado, não. Eu acho que o mais equilibrado vai ser Estados Unidos e País de Gales, mais nivelado por baixo. nivelado por baixo. É. Uhum. E aí, Rafa? Esse jogo vai ser 1-1, gol de Gareth Bale e Pulisic. Rapaz, se ele começar a acertar, a gente vai começar a jogar na Mega aqui, não vai ter jeito. E aí, Nuno, sua opinião sobre o grande clássico Estados Unidos e País de Gales? Eu acho essa seleção dos Estados Unidos a mais fraca entre as que participaram recentemente de Copas do Mundo. E acho que País de Gales, por ter Bale, mesmo que num momento bem abaixo da carreira dele, na seleção ele costuma corresponder. Eu aposto 1-0, gol de Bale, País de Gales. Aí então, bem a cara de Gareth Bale, né? Sempre salvando ali País de Gales. Um giro rápido aí sobre os jogos de amanhã. E como eu disse, você é só seguir a gente lá no Instagram e tem lá toda a agenda, né, dos dias dos jogos aí, que só acaba agora dia 18 de dezembro.